O filho de Betty Grafstein, Roger Basile, que está a travar uma guerra para ajudar a mãe na acusação de violência doméstica contra José Castelo Branco, admitiu pela primeira vez que a ex-empresária de 95 anos está a ter confusões mentais ao relatar os alegados episódios de agressões, nomeadamente quando conta a alegada agressão que aconteceu no hotel em Portugal e levou à detenção do marido. Em junho, numa entrevista no programa TVI, Em Cima da Hora, de Conceição Queiroz, Roger assegurou a mente de Betty Grafstein estava melhor do que a dele, que tem 75 anos. Ela diz que se sente melhor. A mente dela está muito bem, muito atenta. É o corpo que está a falhar. Mas a mente dela está perfeita. Muitas vezes melhor do que a minha. No entanto, num perfil de Betty Grafstein publicado esta terça-feira, 13, na Vanity Fair americana, o gestor da empresa herdada por Betty Grafstein recuou nas suas afirmações. A jornalista Alice Innes conviveu com Betty e Castelo Branco ao longo de meses para escrever o artigo e acabou por ver o início da acusação de violência doméstica desenrolar-se em Portugal. Em conversa com Betty, já em Nova York, a autora questionou as mudanças no discurso da mulher de 95 anos. O comportamento de Castelo Branco era definitivamente violência. Abuso, afirmou Betty. Quando se desce 3 lanços de escadas, 3 andares, continuou Betty. O Roger disse-me, estarias morta. Eu disse, bem, aconteceu. Eu desci. Aquela era a segunda versão da mesma acusação, notou a autora do texto. Quando perguntei pela primeira vez como é que ela tinha ido parar ao hospital, ela disse, ele empurrou-me pela janela, confirmando que se referia a José. Depois, Betty lembrou-se de algo diferente. Estava à entrada do hotel quando José me empurrou por 3 lanços de escadas abaixo. A autora do texto continuou a insistir na conversa com Betty, acrescentando que visitou o hotel em questão em Portugal, não tinha 3 lanços de escadas em nenhuma das suas entradas, comentou. Perguntei se Betty não estaria a falar de 3 escadas individuais. 3 andares, disse Betty novamente, irritada por a ter questionado. Foi então que Roger admitiu a confusão da mãe nos relatos. Ela está sempre a falar de escadas, mas quando me contou isto disse que ele a tinha empurrado de uma janela. Foi por isso que me custou acreditar que fossem 3 andares. Achei que ela estaria morta de certeza, afirmou a Vanity Fair. Roger nunca tinha aparecido publicamente para falar da mãe até tornar-se pública a acusação que Betty Grafstein fez contra José Castelo Branco de violência doméstica, em maio. Um mês depois, o empresário norte-americano deslocou-se para ver o estado de saúde da mãe e acusou o padrasto de ser violento desde o início do casamento. Neste novo perfil de Betty, aliás, Roger reafirmou que estava a tentar afastar Betty de Castelo Branco devido às alegadas agressões. Fiquei em silêncio porque isso está a acontecer há anos, declarou, revelando que sabe das supostas agressões desde o final dos anos 1990, quando terá sido informado pelos amigos de Betty em Portugal. Quando cheguei lá, ela tinha nodas roxas e pretas das nádegas ao pescoço, onde José a derrubou e continuou a chutá-la no chão, acusou. Roger Basile disse que tentou afastar a mãe, mas ela sempre aceitou José de volta. José Castelo Branco negou as acusações de violência doméstica e já tentou dar a entender, em entrevistas recentes, que Betty estaria a ter alucinações. No dia anterior ao entrar no hospital, ela não reconheceu Guilherme Castelo Branco. E é ele que dá o jantar quando estou a fazer show, contou no 2 às 10. O socialite disse que a lesão que levou a mulher ao hospital em abril foi resultado de 3 quedas no mesmo dia. No entanto, a defesa de Betty Grafstein garantiu no programa TVI, Em Cima da Hora, estar a reunir testemunhas da alegada violência ao longo de anos. A situação é grave ao ponto de nós podermos falar de uma atividade continuada. E, a partir do momento em que falamos de uma atividade continuada, no sentido em que se verificou e materializou mais do que uma vez, isso demonstra que não se tratou de um ato excepcional e muito menos se tratou de uma ação negligente por parte do seu marido. Isto passou-se, sim, de mais um episódio numa vida a 2,
marcada também por episódios de violência deste género, alegou o advogado Alexandre Guerreiro.